Paz do Senhor a todos, queridos. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de EBD. Hoje nós não temos aula de EBD presencial normal no templo, por questão dos Dias das Mães, já tirando essa deixa para parabenizar todas as mamães da nossa igreja, todas as mamães que vão também à Escola Bíblica Dominical. E estamos aqui muito felizes porque estamos estudando a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus não tem tempo para nós estudarmos, né? Nós precisamos meditar nela em todo o tempo. Então é muito interessante. Hoje nós tiramos esse tempinho para meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Hoje, sem perder tempo, hoje a nossa EBD, a lição 6, do dia 10 de maio de 2020, ela fala sobre a condição dos gentios sem Deus. O nosso textual está em Efésios capítulo 2, versículo 11. Você pode acompanhar aí na tua lição em casa, ou então na palavra do Senhor, Efésios capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Paulo escreve isso na carta aos Efésios. A nossa verdade prática, ela fala sobre outra hora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Toda a nossa leitura em classe, que não faremos hoje, mas está em Efésios, capítulo 2, 11 e 12, e Romanos 4, 12 e 14, são leituras muito conhecidas nossas. A nossa lição, então, ela fala sobre a condição dos gentios sem Deus, né? Há vários tópicos para abordar, nós temos 3 tópicos principais com seus subtópicos. Vamos passar dando uma pincelada muito rápida por eles para nós tirarmos alguma coisa do que o nosso comentarista nos colocou. A introdução, ela fala sobre, na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra os gentios que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, primeira, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança de Deus no mundo. Logo, estaremos estudando cada um deles, ele fala na introdução. A primeira coisa, então, é chamados incircuncisão, ou seja, o conceito no subtópico do tópico 1, o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito como sinal externo a quem pertencia ao povo da aliança de Deus. Então isso foi dado lá no Antigo Testamento, né? Abraão circuncidou seu filho. Todos aqueles que se viram agora debaixo dessa promessa desde o Antigo Testamento tinham que ser circuncidados, né? Você pode estudar isso dentro da lei. Ao 8º dia todo menino era circuncidado, né? Era uma promessa de Deus para com os homens, ou seja, de prostregar justamente a sua descendência. Todos seriam chamados povo do Senhor mediante essa prática. Era um sinal, digamos assim, externo. As pessoas poderiam ver isso, né? Todo homem era circuncidado. Ali havia um filho de Abraão espiritual, diante da promessa, descendência de Abraão. Mas isso no Novo Testamento agora teve algumas práticas diferentes, né? E teve algumas observâncias, digamos assim, que hoje nós cogitamos se realmente é certo, como aquele tempo também Paulo, justamente em Antioquia, que a gente vai ver depois mais tarde, em Atos capítulo 15, teve também as suas, digamos assim, divergências com relação a muitos que habitavam naquele lugar e estavam agora entrando em conflito por causa de circuncidar ou não circuncidar, né? Os gentios agora têm que ser todos circuncidados para serem também debaixo da promessa ou poderão seguir dessa forma. E o tópico 2, no subtópico 2 do tópico 1, chamados em circuncisão, ele fala sobre o significado religioso da circuncisão. E ele é muito interessante, porque ele diz que seu significado religioso apontava para a santificação, né? A santificação é um ato que nós estamos dia após dia, né? O efeito de nós termos aquele peso retirado de sobre os nossos ombros, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, né? Nós temos justamente a marca do Espírito Santo dentro de nós, renovando justamente aquilo que era para ser desde o começo do Senhor. O lugar de adoração, o lugar perpétuo do Senhor dentro da nossa vida, que foi roubado, foi retirado pelo pecado.
E a santificação ela proporciona isso. Nós moemos a nossa carne dia após dia, retiramos aquilo que não presta de todas as áreas do nosso viver para que possamos agradar a Cristo. Então, o significado religioso daquela época era que justamente a circuncisão era tida de uma forma muito mais abrangente ao lado sexual, porque havia muita contaminação sexual e a maioria das práticas religiosas também eram feitas de forma, digamos assim, ao lado sexual. Então Deus ele intervém nessa parte, ele justamente quebra isso de uma forma que poderia se demonstrar que mesmo na área sexual, ou seja, na genital masculina, havia uma marca do Senhor, que ele seria realmente só dele, ou seja, uma marca perpétua entre o homem e o Senhor. E então isso tudo dessa abrangência espiritual, ela torna hoje para a igreja uma coisa diferente. Por quê? Porque nós vemos agora, já entrando no tópico 3, no subtópico 3, perdão, querido, a circuncisão de coração. E essa é uma das, digamos, que a gente precisa mais viver hoje em dia. E a mais, digamos, que pega dentro da igreja e hoje no contexto espiritual. Porque Paulo ele chega justamente nesse ponto em Antioquia, e ele enxerga que não adianta, como hoje nos nossos dias, não adianta, por exemplo, eu ser judeu, se fosse o caso, ter sido circuncidado, mas o meu coração está aberto para todas as práticas que aborrecem o Senhor. Então a circuncisão de coração ela é muito mais proveitosa diante de Deus do que simplesmente o exterior. Jesus ele fala, por exemplo, eu me lembro, a uma classe de religiosos, e ele diz que eles eram como sepulcros caiados, né? Muitas vezes por fora estavam obedecendo a palavra, eram vestidos daquilo que precisavam ser vestidos, aparentavam diante dos homens uma coisa, mas por dentro eram podres, como um sepulcro caiado. E muitas vezes o fato da circuncisão vista diante da Bíblia é a mesma forma. Eles eram por fora de uma forma como a lei pedia, mas por dentro não faziam nada daquilo que o Senhor queria, né? Então, esse detalhe é muito interessante nos nossos dias. Nós estamos aparentando ser realmente cristãos, ou seja, nos vestimos dessa forma, né? Vamos a todos os cultos, respeitamos o horário, isso e aquilo. Não que nós não devemos fazer essas coisas, pelo contrário, devemos fazer. Mas estamos fazendo isso somente e o nosso coração está podre, está cheio de toda ave, de toda rapina, de tudo aquilo que não presta e desagrada ao Senhor. Né? Nós somos como sepulcros caiados hoje, que abrimos a nossa boca, matamos 3, 4 com as nossas palavras? Ou realmente somos aqueles que estamos circuncidados no nosso coração? Né? Eu me lembro de Jesus, por exemplo, ele fala para entrar no quarto, e a gente ouve muitas pregações com isso, fechar sua porta e ter o seu momento com Deus. Aquele realmente que nasce de novo, ele não precisa ser que nem o fariseu do capítulo 23 em Mateus, que ele entra, né, chega nas praças, abre as mãos, né, com as suas vestimentas muito bonitas, faz barulho para que todos ouçam a sua oração, para que vejam isso, aquilo. Não, o cristão que é nascido de novo, ele tem a sua vida em Deus, ele não precisa dessas coisas para se promover, ele não precisa estar sendo visto dessa forma. Ele tem lá dentro de si a certeza que mesmo dentro do seu quarto, Deus vai ouvir a sua oração. E ele então entra para dentro do quarto, ele não precisa ser visto. Ele fecha a porta e vai ter o seu momento com Deus. Sem ninguém ver, sem alarido, sem isso, sem aquilo. Também há outro exemplo muito interessante do Evangelho, que diz justamente o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. E hoje que nós estamos vendo, inclusive nesse tempo que nós estamos vivendo de quarentena, é que realmente as pessoas precisam ser vistas que estão fazendo alguma coisa, né? Há uma disputa muito grande, até mesmo por o que nós estamos fazendo agora, live, queridos, né? Live. Nós gravamos isso e aquilo, nós vemos lá nas redes sociais, acompanha a minha, as pessoas estão brigando por live, né? Brigando por live. Quer dizer, isso aqui não está bem tratado, né? Isso aqui não está bem tratado diante do Senhor. Nós estamos vendo uma igreja que precisa de muitos passos ainda para se tornar aquilo justamente que o Senhor quer. O quarto subtópico do tópico primeiro, ele fala sobre a circuncisão na nova aliança. E ele diz, o nosso comentarista aqui, que esse assunto da circuncisão gerou discussões calorosas entre os judeus e os gentios. Então, Paulo estava aqui nessa época em Antioquia, nós vemos isso dentro do texto de Atos, capítulo 15, e lá ele se, digamos assim, com o perdão da palavra, mas ele se pega no popular justamente em discussão com outras pessoas que estavam lá dentro da igreja naquele tempo. E a discussão é acerca justamente se os gentios agora, que estavam vindo para a igreja,
precisavam ser circuncidados ou não. Há um grupo de religiosos lá dentro que eles apoiam isso e não abrem mão dessas coisas, né? E eles discutem a tal ponto. Gente, é muito interessante o que acontece nesse capítulo 15, né, de Atos. Porque eles falam para Paulo e Barnabé: vocês voltem para Jerusalém, vão ouvir os pais da igreja, vocês vão aos apóstolos, vocês vão aos presbíteros da igreja lá em Jerusalém. E vocês vão ouvir deles, para ver o que eles vão dizer acerca dessas coisas. Sabe o que acontece com Paulo e Barnabé? Eles discutem, eles batem o pé, saem da igreja, vão para outro lugar, abrem uma outra igreja. Não, eles obedecem. Eles obedecem. Paulo, querido, ele ouve aqueles homens, mesmo não concordando com nada, e ele vai a Jerusalém. Você pode ler isso no capítulo 15. Lá ele chega e eles conversam com os presbíteros, com Pedro que está lá na igreja. E Pedro, depois de horas de conversa, com certeza, muito tempo, ele se levanta no meio de todos aqueles homens e defende realmente tudo que Paulo está falando. Por quê? Porque nós vemos isso também em Atos. Pedro foi um dos primeiros a pregar justamente também aos gentios. E Deus fez com que ele entendesse essa visão de que o evangelho não era somente para os judeus, mas para os gentios. Pedro defende Paulo, né? E Pedro enxerga e faz com que aqueles homens também enxerguem a obra que o Espírito Santo está realizando no meio dos gentios naquele lugar. Detalhe, Antioquia tem um significado muito especial para o povo cristão da época, porque em Antioquia, no capítulo 11, se nós voltarmos um pouco para trás, de Atos, a gente vai ver no versículo 26, que foi a primeira vez que foi o povo de Deus reconhecido como cristão, foi chamado de cristão, foi justamente Antioquia, no capítulo 11, versículo 26 de Atos, né? Então, há um contexto muito interessante por trás dessas coisas. E hoje nós vemos que não é necessário mais essa marca, mas sim essa marca interior, né? O cristão ele precisa dar frutos com excelência. O cristão precisa ter ser circuncidado no coração. Ou seja, a marca do cristão está aqui dentro, né? E não ser invejoso, e não ser mentiroso, e não ter tantas práticas que hoje muitas vezes nós não conseguimos enxergar. O tópico 2 ele fala de estranhos ao concerto da promessa. O primeiro subtópico fala de uma vida sem Cristo, né? E como é triste, por exemplo, nós temos um cristão que muitas vezes se desviou, ou então um gentil, como é o caso, nós estamos aqui, vivendo uma vida sem Cristo, né? Totalmente afastado do caminho do Senhor. Tudo que ele faz, muitas vezes, mesmo dando certo, né? No fundo vai levar ele somente para um lugar, que é a separação eterna do Senhor. Infelizmente não tem outra coisa, né? O nosso comentarista colocou uma coisa muito interessante, que ele diz assim: ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz a memória, naquele tempo eles eram assim, naquele tempo eu era assim. E alguns de nós podemos pensar da mesma forma, né? Que tristeza era a vida que eu vivia sem Deus naquele tempo, né? Naquele tempo que eu estava lá atrás. Eu sei que talvez para alguns hoje em dia, né, a mente talvez seja tão cauterizada que você vai dizer assim: poxa, mas eu tenho saudade daquele tempo, né? Eu tenho saudade daquele tempo que eu vivia, talvez que eu era mais abundante financeiramente, eu tinha uma posição social melhor, morava num lugar também diferente, né? Querido, que essas coisas não ocupem o teu coração, né? Porque se nós enraizarmos o nosso coração somente nessas coisas, nós não vamos conseguir viver o plano de Deus, né? Olha as aduras, as tribulações, as dificuldades que os apóstolos passaram para propagar o evangelho, né? Paulo mesmo, ele sabia, como ele mesmo disse nas suas palavras, sabia viver com prosperidade, mas também sabia viver não tendo muitas vezes quase nada. Ele não foi pesado para a igreja em tempos de escassez, porque ele mesmo foi trabalhar, construiu tendas para não retirar dinheiro muitas vezes daqueles que ele sabia que precisavam, né? E que a igreja muitas vezes não tinha para proporcionar a ele. Quer dizer, queridos, é uma visão diferenciada, que a igreja, infelizmente hoje, em alguns pontos ela peca e peca muito. No subtópico do tópico 2, ele fala, no segundo subtópico do tópico 2, ele fala sobre separados da comunidade de Israel. Então, todo aquele que é gentil, ele não tem digamos assim, essa boa visão do povo judeu, né? Não poderia ter essa comunhão dentro da comunidade de Israel. Para você ter ideia, até mesmo nem fazer as suas refeições, fazer uma ceia, né? Um gentil podia justamente com um judeu, porque a separação era muito grande, né? Então havia essas coisas justamente que
eram bem latentes entre o povo judeu e o povo gentil, justamente daquela época. No terceiro subtópico do tópico 2 fala sobre alienados ao pacto das promessas, ou seja, todo aquele que não era um judeu, ele não tinha a herança que tinham os filhos de Abraão, né? Todos os preceitos da palavra, como não eram observados, eles não estavam dentro da comunidade, eles também não tinham justamente essa certeza da promessa sobre a vida deles e nem poderiam desfrutar de tudo isso que o povo judeu, o povo do Senhor, tinha como promessa do Senhor para ser usufruído, digamos assim. Indo agora para o nosso terceiro e último tópico aqui do nosso comentarista da nossa lição, ele fala no primeiro subtópico do tópico 3, então, desprovidos de esperança. Uma coisa muito interessante que ele fala, as palavras dele diz assim: a palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Ou seja, alguém que ele não consegue enxergar que o céu é melhor que aqui e fazer de tudo justamente para viver a sua vida de forma diferente, para agradar ao Senhor, né? Porque quando nós pecamos, muitas vezes, por exemplo, alguém que fere dentro de um casamento, né? A aliança de casamento, e muitas vezes trai o seu cônjuge, sua esposa, o seu esposo, ele não está em primeiro lugar fazendo isso, talvez ferindo a si, ou o esposo ou a esposa, mas ele está desagradando aquele que ele diz que mais ama. Ah, mas eu amo tanto a Deus. Sim, mas você feriu ao Senhor justamente fazendo isso. E não somente em pecados assim que a gente muitas vezes como igreja diz: poxa, isso é grande aos olhos, não tem perdão, entre aspas, porque tem gente que até hoje de forma nenhuma, se isso acontecer eu não perdoo. Você precisa rever na palavra alguns conceitos teus, né? Porque talvez você ocupe um lugar hoje na igreja há 15, 20 anos, mas não consiga perdoar. E esse é um grande problema dentro, né, das escrituras. Alguém que não perdoa, querido, infelizmente está fadado a viver uma vida sem o perdão do Senhor também. Porque desde a oração de Mateus a gente aprende isso, né? Perdoai-os, né, os meus pecados, como eu perdoo. Mas se você não perdoa, Deus também não vai te perdoar, né? É algo que não é o Júnior que está falando, é a palavra de Deus. E isso ninguém revoga, querido. Não existe denominação, não existe pastor presidente, pastor assim, assim, assado, amigo, né? Porque muitas vezes, o meu pastor falou isso. Aí você vai no outro pastor e diz assim: poxa, mas aquele pastor é meu amigo, falou que não tem problema de eu continuar assim, né? Vá para a palavra, estude bem, né? Não dê ouvido por amizade, querido. Busque aquilo que é de Deus, né? Porque há muito amigo que vai te colocar em roubada, e roubada muito grande. E depois você não vai poder chegar no dia lá no tribunal e dizer: mas fulano de Deus, pastor, presidente, né, lá do campo não sei da onde, me diz para fazer assim que não tinha problema, né? Imagina que Jesus vai te dizer, ou Deus vai te dizer naquele dia. Complicado, querido, né? Entre o certo e o errado, o duvidoso, prefira ficar com a palavra sempre. Medite nela, tire tempo, né? Paute a tua vida pela palavra, que nunca vai dar errado, querido. Então, todo aquele que é desprovido dessa esperança e não tem certeza do futuro, né? Há uma coisa muito interessante dentro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 18 e 19, que ele fala das incertezas, né? E ali diz que como a esperança é uma âncora, que você pode justamente como uma âncora jogar em algum lugar e ter certeza que você não vai sair dali. Mesmo no mar furioso, muitas vezes você lança a âncora e você consegue ficar naquele ponto, né? Sendo sacolejado para tudo que é lado, mas a tua embarcação vai ficar ali. E aquele que não tem justamente essa esperança, ele tem justamente medo, ele tem impaciência e não consegue preservar o seu caminho diante do Senhor. O segundo e último subtópico do tópico 3, ele fala sem Deus no mundo. Né? A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam, não acreditavam numa divindade. Pelo contrário, né? Os nossos comentaristas dizem que eles eram inclusive politeístas. Nós vemos muitas nações daquele tempo, né, do mundo conhecido, onde que os judeus viviam, o povo de Israel, que eram politeístas, serviam a muitos deuses, mas nenhum deles conseguia fazer o que o Deus de Israel era. E sempre foi diante do povo de Israel. Um Deus que lutou as guerras, um Deus que deu vitória, um Deus que defendia o seu povo, por mais que eles fossem rebeldes, né? Sempre que Israel, no seu coração, se quebrantava diante de Deus, né, eles voltavam. Eu fico de uma forma muito extasiada com o que Agostinho falou alguns séculos atrás, né? Ele falou sobre uma coisa muito interessante sobre pregar a palavra, e eu gosto muito dessa frase. Em questão, ela está dentro de um contexto, mas nós podemos muito bem entender. Ele diz assim:
pregue a palavra, né? Pregue o evangelho, se possível com palavras, né? Nós temos hoje muito mais na nossa vida, no nosso corpo, nas nossas atitudes o evangelho demonstrado que propriamente pela nossa forma de falar, né? Pela fonética, por aquilo que nós possamos falar em palavras. Muitas vezes nós falamos muito bonito, né? Nós somos eloquentes. Não é o meu caso, eu travo toda a língua, né? Já fui muito pior, mas há pessoas que são incríveis em pregar, né? Tem um conhecimento muito grande, mas as ações não condizem. E a palavra diz, o próprio Jesus fala, pelo fruto você vai conhecer essas pessoas. Se simplesmente elas só falam, mas não vivem nada, ou se justamente vivem, mas muitas vezes não conseguem nem falar direito, né? Há muitos e muitos hoje assim. Viva uma vida em santidade, né? Cresça e saiba que Deus faz milagres, obras, sinais e maravilhas no meio de todo o povo que está aqui. Nós temos hoje dentro da nossa comunidade muitas pessoas que não conhecem o Senhor. Estão enquadradas dentro dessa relação de hoje que nós estudamos, que são os gentios. Lute, se esforce, né? Demonstre com a tua vida o evangelho, né? Se entregue ao Senhor verdadeiramente e faça de tudo para viver o evangelho grato diante do Senhor. E para que você seja influência também para essas vidas dessas pessoas. Talvez te conheceram num tempo atrás que você era totalmente diferente, terrível muitas vezes na sociedade, mas que você seja um exemplo hoje a ser seguido, né? E ser exemplo não é fácil nessa geração, mas nós precisamos, né, de exemplos. Que Deus te abençoe. Eu deixo essa palavra, esses instantes de meditação na nossa EBD. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.